Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa. Você sabia que na Bíblia Sagrada há uma história que relata a morte de milhares de pessoas porque elas não sabiam pronunciar uma palavra corretamente? Isso mesmo, uma divergência de sotaque, de pronúncia, acabou sendo responsável pela morte de muitas pessoas, conforme nós veremos. É a pronúncia mortal. Vamos entender bem o que aconteceu. Essa história está registrada no livro de Juízes, no capítulo 12, a partir do versículo 4. E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Vamos entender bem todo o contexto. Houve uma guerra entre os habitantes de Gileade e de Efraim. Efraim era uma tribo de Israel e Gileade era um território composto por 2,5 tribos, pelas tribos de Gade, de Ruben e metade da tribo de Manassés. E Jefité era o líder do território de Gileade. Jefité foi juiz em Israel. Então, essa peleja entre Gileade e Efraim. E os efraimitas estavam fugindo. Veja só, lendo novamente o versículo: e ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. Então, guerra entre Gileade e Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim. Os efraimitas estavam sendo perseguidos e mortos, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Os efraimitas sendo caçados, perseguidos e mortos pelos gileaditas. Continuando no versículo 5. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu, efraimita? E dizendo ele: não. Então, quando os gileaditas perseguiam os efraimitas que estavam fugindo pela margem do rio Jordão, os gileaditas questionavam os homens de Efraim, os efraimitas, perguntando: vocês são efraimitas? E eles negavam: não somos, porque queriam escapar da morte. Então, quando os gileaditas perguntavam, os efraimitas negavam serem de Efraim. Mas aí entra uma questão curiosa de pronúncia. Havia uma maneira de os habitantes de Gileade identificarem se aqueles homens de Efraim estavam falando a verdade ou não. Eles negavam: não somos efraimitas, não somos de Efraim. Eles estavam fugindo, eram surpreendidos no meio do caminho pelos gileaditas. Em vez de confessarem: sim, nós somos de Efraim, mas para escaparem da morte, eles negavam a sua origem. Mas havia uma maneira de identificar se eles estavam falando a verdade ou a mentira. O versículo 6 complementa: então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Olha só, então, aí nós temos 42.000 pessoas mortas. Por quê? Toda vez que os gileaditas surpreendiam os efraimitas que estavam fugindo, eles perguntavam: vocês são de Efraim? E os efraimitas negavam, temendo pela própria vida, diziam: não somos de Efraim. Então os gileaditas falavam o seguinte: pronunciem essa palavra. A pronúncia correta era Shibolete. Shibolete, que significa espiga de cereal ou também corrente de água, correnteza. Mas
Os efraimitas tinham dificuldade de pronunciar a palavra Shibolete. Eles diziam Sibolete. Era uma característica linguística, era uma característica do dialeto deles. Eles tinham dificuldade de pronunciar o Shibolete. No entanto, eles diziam Sibolete. E essa pronúncia, esse sotaque peculiar dos efraimitas denunciava a sua origem. Então, os gileaditas identificavam, eles estão mentindo. Eles são efraimitas, sim, porque eles não conseguem pronunciar Shibolete, eles dizem Sibolete. Então a fala deles, essa pronúncia, essa divergência de pronúncia, acabava denunciando que eles estavam mentindo, que eles eram de Efraim, e com isso os gileaditas os prendiam e os matavam. E aconteceu que 42.000 efraimitas foram mortos pelos gileaditas, surpreendidos no meio do caminho, e não conseguiram sustentar a mentira em virtude de sua pronúncia, de seu sotaque. Você conhecia essa história? E para outros estudos bíblicos, confira o canal Exame das Escrituras. Aplique-se ao conhecimento da palavra de Deus e cresça espiritualmente. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais, em nome de Jesus.